Beleza. Gravação iniciada. Vamos dar início, então, à live, né? Essa live preparatória. Vamos lá, pessoal. Essa live, qual que é o objetivo dessa live aqui preparatória? Eu venho da premissa já que praticamente aí 95% de todo mundo que está no grupo já tem alguma vivência no mercado ou já fez alguma operação do tipo. Então, assim, essa live, o objetivo dela não é ensinar a baixar a plataforma ou ensinar a dar uma configurada nela. Para quem ainda nunca operou essas coisas, o que eu vou fazer depois? Só para deixar claro assim, eu não sou produtor de conteúdo, eu não sou uma pessoa que fico gravando conteúdo, porém, para essas pessoas eu vou pegar alguns links no YouTube, alguns links de qualidade, né, que são muito melhores do que se eu fosse fazer, para ensinar como que baixa a plataforma, configura ela, né. O objetivo dessa live aqui é o quê? Falar para vocês muitas coisas que vocês não ouvem por aí. Desmentir muitos mitos e muitas mentiras que tem por aí, tá? Que a galera fala, que a galera conta e que todo mundo já deve ter passado por experiências dessa forma, experiências ruins que fizeram perder grana ou que fizeram vocês achar que isso não dá certo, que não é para vocês. Então, assim, são assim, alguns desses tópicos, alguns desses assuntos são bem polêmicos, tá? Porém, são coisas assim, que são verdades e que basicamente ninguém fala, porque não é interessante falar. E eu acho que um diferencial que a gente vai ter no nosso grupo é a sinceridade sempre acima de tudo, sobre tudo que a gente está fazendo, para vocês terem, é essencial que vocês tenham esse conhecimento antes de clicar em qualquer botão dentro da plataforma, tá? Então vamos iniciar. Do jeito que eu mandei os tópicos lá no grupo, eu vou ir seguindo eles um a um, tá? Às vezes poderia ter uma ordem mais lógica de se fazer, porém, igual eu disse, eu não sou produtor de conteúdo, então eu me atrapalho um pouquinho dessas coisas, porém é um conhecimento essencial de vocês terem, tá? Então vamos começar já com um assunto bem polêmico que talvez muitos não saibam, muitos tenham outra visão, que é: existe mercado de opções binárias? E o outro tópico que já complementa esse: existe corretoras de opções binárias? E a resposta para os dois é não. Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito falar de mercado de opção binária, corretoras de opção binária. Eu trabalho com opção binária. O que a gente vai fazer é opção binária. O que vocês vão fazer são replicar as minhas operações em opção binária. Porém, não existe um mercado de opção binária, tá? O que é um mercado que a gente trabalha? O que é opção binária? A opção binária nada mais é do que um espelhamento de plataformas de operações de mercados que realmente existem. Então, por exemplo, a gente está aqui dentro da EQ Option, certo? O que a gente vai operar? O que eu opero e vocês vão replicar? O par de moeda Euro-USD. O mercado que a gente vai operar é um mercado de opção binária? Não. Isso daqui nada mais é do que um espelhamento do mercado Forex. O mercado Forex existe, é um mercado financeiro que ele é regulamentado, assim como ações, assim como os índices. Então, por exemplo, o par de moeda Euro-USD que a gente vai operar é um espelhamento do mercado Forex do par de moeda Euro-USD, assim como os outros pares de moeda sempre são do mercado Forex. Aqui dentro da EQ Option, se a gente for pegar aqui, abrir um novo ativo, a gente colocar aqui opções binárias, tem ações, tem commodities. Então, assim, se a gente colocar aqui em ações, a gente consegue fazer opção binária na ação do McDonald's, por exemplo? Consegue. Porém, qual que é esse mercado? É um mercado de ação. Aqui é apenas um espelhamento do mercado de ação, assim como todos os outros mercados, tá bom?
Então, assim, já para deixar claro, assim, o mercado de opções binárias, ele não é um mercado em si, ele é um espelhamento do que está acontecendo no mercado Forex. Aí vai falar assim, mas aí então, a IK Option, a Olymp Trade, ou blá 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 blá, eles manipulam gráfico, essas coisas? Não, eles não manipulam, tá? Se você abrir, o que acontece às vezes um delay que tem no mercado em si, global, do que está sendo espelhado aqui, tem um delay, outro, mas nada que vai afetar a gente, tá? Isso daí é só para deixar claro, mas não é nada que vai afetar a gente. Então, por exemplo, assim, e por onde eu vejo esse mercado? Por exemplo, o mercado de Forex, todo mundo se opera pelo MetaTrader 4. Então, se você abrir lá o MetaTrader 4 no mercado de Forex e colocar no par de moeda Euro-USD, é esse mesmo gráfico que vai estar lá, essa mesma movimentação que vai estar lá. A única diferença é mercado de Forex, mercado de ação, mercado de os índices, tudo vai se buscando pontos. E na opção binária, como todo mundo já tem conhecimento, a gente faz uma operação para um determinado período de tempo, onde a gente vai fazer a previsão se a vela, naquele determinado período de tempo, ela vai acabar verde ou vermelha, isso sendo bem básico. Porém, não é se a vela vai acabar verde ou vermelha, né? É a movimentação que o mercado vai tomar naquele determinado período de tempo, para a gente ter uma lucratividade quando esse determinado período de tempo ele se encerrar e não ir buscando pontos, tá bom? Então, esse daí já é a primeira mentira que contam e é bom todo mundo ter essa ciência. O segundo tópico que complementa esse então, existe corretora de opção binária? E a resposta também é não. Eu sei que todo mundo é acostumado a falar, por qual corretora você vai operar? É pela IK Option, é pela Olymp Trade, vou falar as 4 principais, tá? IK Option, Olymp Trade, Binomo e Cortex. São as 4 principais. Nenhuma delas é uma corretora, tá? Por quê? O mercado de opções binárias ele não é regulamentado. Então, não necessariamente esses locais são corretoras, porque eles não são. Qualquer lugar que tenha opções binárias para você operar não é uma corretora, e sim um home broker, que é uma plataforma de operações que está espelhando o mercado, os outros mercados, que no caso é o mercado de Forex, ação, commodities, etc, etc. Tá bom? Então, é isso daí para todo mundo ter ciência de que IK Option, Binomo, Olymp Trade, Cortex não são corretoras, tá? São apenas plataformas de operações. Aí fala, mas o meu dinheiro que está lá dentro, então ele não está dentro de uma corretora? Não, ele não está, tá? Mas fiquem calmos. Quanto a isso, eu vou chegar nos tópicos mais para frente, o porquê isso é importante vocês terem conhecimento, tá bom? Vamos lá. Próximo tópico, se alguém tem alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode ir fazendo, tá bom, galera? E aí a gente vai dando continuidade com o que todo mundo tá absorvendo aí e respondendo a dúvidas de todas, tá bom? Aí o próximo tópico dá para ganhar dinheiro com opções binárias depois dessas coisas que eu falei? Sim, dá para ganhar dinheiro com opções binárias, tá? Como que a gente ganha dinheiro com opções binárias? Tendo uma análise muito boa, uma análise técnica do que está acontecendo no mercado. Então, eu já adianto para vocês. Então aí você vai ensinar a gente a operar? Não, esse não é o objetivo do meu grupo, tá bom? Eu não sou nenhum professor, nem nada que eu vou ensinar vocês a operar. O grupo é o quê? Eu vou fazer as lives durante os dias para que todo mundo replique as mesmas operações que eu estou fazendo. Então, assim, o resultado que eu tiver no meu dia a dia, vocês vão ter igual,
Tá? Ah, mas igual como? Pô, se um opera, sei lá, com R$ 1.000 de banca, o outro com 5.000, o outro com R$ 100, que for, cada um vai produzir, né? Na verdade, vai produzir a mesma coisa, cada qual de acordo com a sua realidade financeira e o quanto de capital está investido, o quanto de capital está colocando em cada operação, tá bom? Mas assim, eu garanto para vocês, dá para ganhar dinheiro com opção binária, tendo o quê? Análise técnica bem desenvolvida, sabendo entender o mercado, tá? E tendo, eu acho que assim, é tão principal, tão importante quanto a análise técnica, que é a gestão financeira, é a gestão de capital, sabendo identificar, que no caso eu sei identificar os dias que não estão legais para a operação, os dias que a gente vai fazer alguma operação não vai estar legal, pô, vamos parar por aqui, para quê? Para a gente, os dias que a gente tiver lucro, que é a maioria dos dias, tá? A grande maioria dos dias, vão ser os dias que nós teremos lucro. A gente tem um lucro bacana e o dia que a gente pegar e for um dia de loss, a gente não tem um loss tão grande, tá bom? A gente, assim, é sempre meio que essencial que os dias de ganho, eles sejam maiores do que os dias de perda, tá? Você lucre mais num dia que você ganha do que você perca num dia de perda e que os dias de lucro, eles sejam mais dias do que os dias de perda. Certo? E isso daí se faz com o entendimento do mercado, com o que está acontecendo e com gestão, tá? E isso daí vocês vão ter comigo também a gestão. Por quê? Independente se você tem dentro da plataforma, lá, se você vai operar com 1.000 de banca, 5.000, R$ 100, R$ 500, a gestão é a mesma, tá? O que a gente vai operar no dia é a mesma coisa, a mesma quantidade de entrada, tanto para quem tem mais quanto para quem tem menos. Então, a gestão é a mesma. Tá bom? Vamos lá. Dito isso, eu vou entrar num ponto extremamente importante. Que vocês tenham isso daí guardado com vocês, sempre coloquem na cabeça de vocês. Lembra que eu falei já, agora há pouquinho, que onde tem opção binária não é corretora, certo? Beleza. Então, assim, se o seu dinheiro ele tá dentro da plataforma de operação, ele não está dentro de uma corretora. O que é uma corretora? Vamos pegar aqui corretoras que trabalham no Brasil e são regulamentadas pela CVM. XP, CM Capital, Toro Investimentos, todas essas corretoras, você não consegue operar opções binárias por ela, certo? Porém, elas são corretoras. Você coloca o seu dinheiro lá dentro, a hora que você precisar retirar o seu dinheiro, você vai retirar o seu dinheiro, tá? E com as plataformas de operações é a mesma coisa? Até 1.2. E é uma coisa muito importante para que vocês saibam. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Quando vocês forem colocar o dinheiro dentro da plataforma de operação, sendo qual seja ela, é imprescindível que vocês saibam que do jeito que vocês estão colocando o dinheiro, vocês vão fazer a retirada dele, tá? Então, vocês vão colocar o dinheiro, vamos supor, dentro da IK Option, por Pix, da sua conta do Bradesco. Primeira coisa, tem que ser a sua conta, porque você vai precisar passar pelo processo de verificação, tá? Para colocar o dinheiro lá dentro, você não precisa passar por nenhum processo de verificação. Para retirar, você precisa. Então, é imprescindível que a conta seja sua, pessoal sua, tá? Que, se você estiver fazendo assim, um depósito por Pix dentro da plataforma da sua conta do Bradesco, você tem que saber que quando você for pedir a retirada, você vai pedir pelo mesmo meio e pela mesma conta. Ou seja, você vai pedir também por Pix na sua conta do Bradesco, certo? Se você falar assim, vou fazer a retirada, só que agora eu vou fazer para minha conta do Itaú, provavelmente você vai ser barrado dentro das plataformas de operação, tá? Por quê? Eles fazem de tudo para barrar essas coisas, tá? Como eles não são corretoras, sim, não é você contra a plataforma, mas essas plataformas de operações, por elas não serem corretoras, elas não serem regulamentadas, elas lucram quando as pessoas perdem, tá? Então, assim, quanto mais eles puderem dificultar, de acordo com os termos dele, para suas retiradas ficarem travadas, é melhor para eles, tá?
Então, tenha ciência também, às vezes fala assim, eu vou colocar por cartão de crédito. Não coloquem por cartão de crédito, porque você, na hora de pedir o pagamento, você vai pedir por Pix, certo? Para você não vai falar, eu quero no cartão de crédito, porque o pagamento da corretora, da plataforma de operação, para o cartão de crédito, ele vem em forma de estorno, é um saco, porém, às vezes é uma forma rápida de você colocar na plataforma, mas você vai ter dor de cabeça com isso também. Então, pessoal, presta atenção nisso, por favor. Conta de vocês, no nome de vocês, tá? O banco tem que ser o mesmo da sua conta, de qual você vai passar por todos os processos de verificação, de identidade, vai ter que mandar documentação para a plataforma de operação. E o meio e a instituição que você fizer o pagamento, que você depositar dinheiro na plataforma, tem que ser o mesmo que você vai tirar, tá? Agora, um ponto ainda mais chato que acontece, todo mundo, que os caras falam, não, porque os caras são afiliados de plataformas, os youtubers, isso e aquilo, e acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com um amigo meu que opera. Se vocês entrarem no Google e colocar no Reclame Aqui de qualquer plataforma de operações de opção binária, vocês vão ver a seguinte coisa, que muitos saques às vezes são bloqueados, tá? Às vezes os saques são bloqueados por causa que você não passou no processo de verificação, porque você colocou lá os documentos seu, mas fez o depósito para a plataforma da conta da esposa, de mãe, de pai, essas coisas. De vez em quando é isso. Porém, de vez em quando, você pensa assim, num banco, quando você tem, vamos supor, um cartão de crédito, certo? E você é acostumado a fazer compras ali, de R$100 no mercado, R$200, e isso daí você só é acostumado a fazer mais ou menos coisas nesses valores, certo? Aí de repente você vai lá, você vai fazer uma compra lá de R$15 mil. O que acontece? A compra ela não é ali travada na hora. Por que acontece isso? Por causa que tem algoritmos que o banco identifica, ou uma instituição financeira identifica que aquilo não é o seu padrão de fazer as coisas, e eles bloqueiam isso. No banco é mais fácil, você liga lá para o seu gerente, fala, gerente, não, sou eu mesmo, resolve isso daí rapidinho. Porém, na plataforma de operações acontece a mesma coisa, tá? Se você sai fora de um padrão de saque e essas coisas, eles podem identificar isso, bloquear esse saque, mesmo você já tendo passado por todos os processos de verificação, e isso daí dá uma dor de cabeça do caramba. Por quê? Vocês vão ter que entrar com um e-mail para falar com eles, vocês vão ter, N dores de cabeça para conseguir resolver essa situação. Muitas vezes você vai precisar marcar videochamada, você vai ter para daí meses, tá? Então, uma coisa para vocês colocarem na cabeça de vocês, para vocês não terem problema. Façam saques regulares, mais ou menos do mesmo valor, ou quando vocês forem alavancando, e fazendo o saque de acordo com essa alavancagem. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. Toda sexta-feira você vai pedir saque, tá? Então, vamos lá. Toda sexta-feira você vai pedir R$100 de saque. É um exemplo, tá? Alavancou um pouco a banca, agora vai pedir R$200 de saque. Aí você vai lá, uma sexta-feira, duas. Não deixem acumular o capital dentro da plataforma e até tipo assim, um momento você fala, vou ir alavancando, deixa lá. E depois você vai vai fazer uma retirada numa paulada só, você vai ser travado. Foi isso que aconteceu comigo há muito tempo atrás e, cara, foi um inferno isso daí. Eu demorei pelo menos uns 5, 6 meses para tentar resolver essa situação e, olha, foi um inferno. Porque eu fui deixando acumular. Fui lá, alavancando a banca. Quando eu fui fazer a retirada, bloque. Então não caiam nesse erro, tá bom? Saques regulares, uma vez por semana, bota um dinheirinho lá no seu bolso, depois a gente vai falar da gestão, alavancagem de banca, tá bom? Para vocês terem exemplos de como vocês fazem isso também. Mas não deixem ali alavancando, para depois fazer uma retirada numa paulada só, tá bom? Preservem o capital de vocês. Vamos lá, próximo tópico aqui.
Agora é também, é uma coisa bem polêmica. Eu acho que todo mundo que está dentro do grupo, todo mundo que vai operar já passou por salas de sinais e já tentaram achar algum indicador mágico dentro do mercado. E, cara, eu falo com todas as palavras e letras, nenhum dos dois funciona. Não existe sala de sinais que funcione. Não existe indicador mágico que funcione, tá bom? Eu bato no peito, qualquer um de qualquer sala, da onde for, pode vir aqui que eu provo que não funciona. E se funciona, por que todas essas salas, eles se colocam lá naquele grupozinho free e eles falam assim, eu vou mandar 2 sinais aqui por dia. Não, vem pro VIP. Aí você fala, não, mas, pô, eu quero ver se funciona mesmo. O cara fala assim, não, paga, assim não adiantar, a gente devolve seu dinheiro. Balela, ninguém consegue pedir dinheiro de volta. Só se a sala já tem um nomezinho, com muito custo, você reclamando lá no Reclame Aqui, essas coisas, eles se devolvem, mas é um ou outro que dá certo de devolver. E não funciona, sala de sinal não funciona. Eu vou explicar para vocês como é uma sala de sinal, como eles fazem os sinais, tá? De uma forma bem rápida e básica. Existem catalogadores de sinais, tá? Se você procurar no Google, catalogador de sinal grátis, tem lá catalogador de sinal. O que é? Eles catalogam sinais e jogam lá no grupo. O que é um sinal? Eu vou explicar para vocês. A gente vem de uma premissa que é uma verdade de que o mercado ele tende a se repetir, tá? Porém, o que é? O mercado tende a se repetir. Isso daí é falando de uma macroeconomia de muito tempo, tá? Então, aqui, a moeda euro-USD. Se você for puxar, por exemplo, assim, ó, cara, em períodos de... Isso daí, às vezes, até para o Forex tem um pouco de lógica. Em um período de 3 meses, sempre de janeiro a março de um ano, dos anos, assim, numa média dos últimos 10 anos, no período, vamos supor, de janeiro a março, o mercado, o par de moeda euro-USD, ele tende a entrar em um movimento de queda. E depois, ele, em determinado período de tempo, em um movimento de alta. Tem até um pouco de lógica, isso daí é muito isso daí para ação, tá? Para ação, tem muita lógica, ciclos de mercado. E aí você pode vir da premissa que o mercado ele tende a se repetir, tá? Aí pegaram essa premissa e fizeram a idiotice de colocar isso para a opção binária. E o que eles fazem? Eles catalogam os sinais assim, ó. Na moeda euro-USD, em todas as últimas sexta-feiras, às 14h08, a vela tende a ser verde. Porque aí não é nem um movimento do mercado, tá? Eles não pegam nem assim, movimento se está num movimento de baixa, se está num movimento de alta, numa tendência. Não, eles pegam simplesmente a cor da vela, ela tende a ser verde. Então, assim, isso daí é um sinal que eles geram. E esse catalogador de sinal faz isso para eles, tá? E aí eles pegam e jogam nos grupos. Essa baboseira. Isso daí todo mundo já deve ter passado pela experiência de que não dá certo. E aí o que eles falam? Não, mas aí você faz um martingale. Para quem não sabe o que é martingale, é você ir dobrando a sua mão vela por vela. Então, por exemplo, esse sinal deu errado. Vamos supor, aqui em vez de ser verde, deu vermelho e o sinal era para verde. Na próxima você entra com a mão dobrada para o mesmo sentido que era o sinal, verde. Gente, isso daí é a maior idiotice do mundo, tá? Não dá certo, essa catalogação de sinal é a coisa mais ridícula e eles vendem isso daí, eles fazem uma matemática da qual enche o olho de todo mundo, mas é ridículo, tá? Indicadores mágicos, também não existe um indicador mágico. O meu indicador, olha minha setinha mágica. Quando aparece minha setinha mágica, faz isso. Aí você olha lá no vídeo dos caras, é tudo mercado passado. Ninguém faz essas porcarias ao vivo. Ninguém.
Eu nunca vi um que fala assim, ó, vem aqui ver o meu indicador mágico, mas vem ver aqui, ó, numa live com o mercado aberto. Não. É aquele videozinho gravado com o mercado passado. Porque esses indicadores, eles repintam. Então, vamos supor, aqui aparecia a setinha mágica que é da alta, mas não deu. Aí ele sai daqui e vem pra cá depois, entendeu? Só que aí você já entrou aqui, você já perdeu, entendeu? Você abre o gráfico de novo, ele estava tudo errado. Você fecha e abre, ele se ajusta aonde deu certo. Gente, é uma baboseira. Eu nunca vi ninguém que mostre um indicador mágico fazendo ao vivo. É sempre com gráfico parado, é sempre com gráfico passado, tá? Aí os caras falam assim, não, eu vou fazer uma live, não sei o que lá, pra fazer isso. Aí o cara faz com o mercado fechado. Ele fala, que de manhã eu não consegui fazer. Porra, meu amigo, você não conseguiu fazer, não conseguiu pegar um dia para separar a live para fazer com o mercado aberto, para comprovar. Falei, então beleza, me dá um indicador mágico aqui, eu testo ele, depois, se der certo, eu te pago. Não. Tem que pagar antes, né? Ou seja, não existe, tá bom? Eu já vou pegar aqui o tópico do Martingale, tá? O porquê que o Martingale ele não funciona a médio e longo prazo, já para aproveitar esse gancho dos sinais. Então, por exemplo, qual é a matemática que eles fazem nas salas de sinais que você fala assim, cara, esse negócio é lindo, olha que coisa bacana. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. 10 sinais que tem no dia. O cara se manda uma lista de 10 sinais, tá? Para qualquer... mas eu conheço um que ele manda 100 sinais por dia. Gente, que for, tá? Eu só estou dando um exemplo, e esse exemplo, a matemática dele, que é a matemática real, serve para o quantos sinais eles mandaram. Porque, vamos lá, o cara te manda uma lista de 10 sinais, beleza? Aí ele fala assim, ó, mando 10 sinais por dia e a minha assertividade é de 80%. Fala, porra, da hora, hein, meu? 80%? Legal. Só que aí ele fala assim, ó, é com Martingale, tá bom? E aí, com Martingale 2. Fala, caramba, mano, mas 80% é bom pra caramba. Faz a matemática comigo aí. Vamos supor que o mercado esteja pagando 80%, tá bom? No dia. O payout esteja de 80%. Você ganhou 8 operações, certo? De 10. Se a assertividade é de 80%, eu vou falar para vocês já para deixar claro. Não vou nem fazer a matemática que é pior ainda. Vamos supor que esses 8 sinais que ele passou para vocês sejam tudo in de primeira, beleza? Então pega aí. Vamos supor, para fazer uma conta fácil, que você esteja fazendo entrada com R$10, tá bom? Então vamos lá. Se ele mandou 10 sinais, você entrou cada um com 10, e você acertou 8 de primeira, que dá a assertividade que ele fala de 80%, quanto que você fez no dia? R$80. Olha que legal. Só que as duas que errou é no Martingale 2. Quanto você perde por operação? Se você faz o Martingale, você entra com 10, certo? Você dobra a mão na segunda. Então você entra com 20 e dobra a mão na terceira. Você entra com 40. Cada uma que você perde R$70, certo? Ou seja, se você perdeu duas, você perdeu R$140 naquele dia. Ou seja, a assertividade da sala dele é realmente de 80%. Legal. Só que você vai fazer as duas que você errou, você perdeu mais. Por quê? Você está fazendo Martingale. E Martingale é uma coisa que você vai perder dinheiro a médio e longo prazo, tá? Não importa se é um Martingale ou não importa se são 10 Martingale. A médio e longo prazo você vai perder dinheiro. Por isso, eu opero, as operações que vocês vão replicar, elas são 100% sem Martingale. Eu não utilizo Martingale de forma alguma, tá? Tem um amigo meu que ele opera, e ele opera o mesmo método que eu, tá? Ele não faz live, nada, ele opera só para ele, da mesma forma que eu operava também. E ele faz Martingale, só que, por exemplo, ele não faz assim, a gente vai fazer uma entrada agora, deu errado. Ele faz, por exemplo, na próxima entrada, entendeu? Porque a assertividade é legal, que a gente trabalha. Porém, eu não faço, tá? E eu recomendo vocês a não fazerem.
Aí você pode me falar assim, ah, mas tem sala de sinal que tá lá, é sem martingale. Mentira. Todas são mentiras, tá? Porque os caras falam assim, ah, é sem martingale. Aqui, meu, pode vir que é sem martingale. Porra, da hora. Legal, deixa eu ver lá. Aí o cara, ele contabiliza lá o placar dele, ele coloca assim, errou, mas, assim, ele fala, é sem martingale. Aí quando você entrar, ele fala assim, o martingale é opcional. Tá? Você faz o que você quiser. Só que aí lá no resultado dele no final do dia, ele contabiliza com o martingale. Então é um bando de mentiroso, é um bando de pilantra que tá aí fazendo, maquiando, né, números para fazer a galera achar que a sala dele é bacana. Tem uma até que o cara falou assim, ó, pra mim, já entrei em sala de sinais, não vou falar que nunca entrei. Tem sala de sinal, o cara falou assim pra mim, não, é sem martingale, a gente não faz martingale. Ele mandava lá na frente todo dia o resultado dele, 11-5, 12-5, eu falava, pô, bom mesmo, né, meu, sem martingale. Mesma coisa, eu falei pra ele, cara, eu posso ficar 2 dias aí na sala pra dar uma olhadinha para comprovar os resultados? Ele falou, não pode, você me devolve o dinheiro depois, se você não gostar. Eu falei, não, mano, faz assim então, me coloca e ele mandava esses resultados na free, né? Aí eu falava assim, me coloca então, depois que o mercado estiver fechado, antes de você mandar os sinais do dia, só para eu ver o feedback da galera. Só que aí era no Telegram, e fica todo o histórico de tudo que ele mandou. Cara, no momento que ele me colocou ali, eu entrei dentro da plataforma de operação, fui conferir, peguei o gráfico aqui, fui puxando para a moeda EURUSD, qual o sinal que ele mandou, deixa eu ver. Tudo mentira os resultados. Mandava 11-5, mentira. Era 7-6 em perda, 8-6 em perda. Era tudo mentira, era só para fazer a galera aí. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Quem se garante, faz igual eu tô fazendo aqui. Cara, sem custo, entendeu? Primeiro vocês vão ficar aí, vocês vão comprovar, não é em 1, em 2, em 3 dias não. A gente vai fazer pelo menos um mês aí de operação, todos os dias, para todo mundo ponderar, ver como foram os resultados, para aí a gente ver algum valor lá na frente para ver da sala essas coisas. Mas primeiro, não é, me manda tanto, se você não gostar, eu pego e te estorno. Não, pô, pra que eu vou ficar com dinheiro comigo? Não. Vocês comprovam primeiro para depois e a gente vê, se vocês comprovam os resultados na prática, para a gente ver algum valor depois, tá bom? Então, gente, se vocês estiverem participando de alguma outra sala, que é com martingale, essas coisas, ou grupo de sinais, gente, testem na conta de teste. Até aqui na minha sala eu indico para todo mundo. Teste na conta de teste também, não precisa, pô, lá no primeiro dia, vou meter meu capital lá para giro e tal, vamos embora. Não, testa na conta de teste. Primeiro, preserve o capital, tá? De vocês, e isso daí em todas as salas, mas tenham essa ciência, tá? Sala de sinal, indicador mágico, sala com martingale não funciona. E se vocês tiverem alguma sala e vocês falarem, tem um trader lá, o André que falou isso, o cara falar, não, é mentira, pode falar que eu chamo para um debate e a gente debate isso daí e eu provo na prática, com os sinais dele, eu provo, com os sinais dele que não funciona e que a médio e longo prazo a pessoa perde dinheiro, com o histórico dele, tá? Então vamos lá, indicadores mágicos, já foi o martingale também. Qual o valor mínimo pode iniciar para conseguir acompanhar as operações e obter lucro? Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter assim, vocês vão fazer entrada sempre com 10% da sua banca, tá bom? Então vamos lá. Se você tem uma banca de só R$100 aí dentro da plataforma de operações, todas as entradas vão ser de R$10, tá bom? Ah, legal, eu ganhei agora, eu posso entrar com mais na outra? Não, entra com a mesma coisa, entra com 10% da sua banca, tá bom? Ah, mas eu perdi, agora, essa daqui deu loss, entra com 10% da sua banca. Essa é a gestão que a gente vai fazer. Eu garanto para vocês que essa é a melhor gestão de se fazer. Eu sei que muitos falam assim, às vezes, de Soros Gale. Cara, isso daí é pior do que martingale. O que é Soros Gale, para quem não sabe? Pô, legal.
Eu tenho R$100, eu entrei com 10, está pagando o payout 80%, então eu ganhei R$8. Então agora eu vou entrar na próxima com o valor da primeira, mais o que eu já ganhei. Não, pô, tá doido? Se você toma loja agora, se você toma loja na terceira, quarta, você jogou todo o dinheiro que você fez no dia fora. Ah, não, eu vou entrar só com o lucro que deu na primeira. Então, pô, mas aí você vai entrar para ganhar menos agora? Não, também. Entrem com 10% da banca, tá bom? Ou seja, o valor mínimo que dá para fazer depende muito das plataformas de operações. Por exemplo, na Olympic Trade, se eu não me engano, com R$2 você consegue fazer entrada. Ou seja, o valor mínimo de banco seria R$20, tá? Na Olympic Trade, a EQ Option, que é a plataforma que eu indico, da qual eu faço as minhas operações, se eu não me engano é R$5, R$10, eu não me recordo mais, tá? Mas, ou seja, se for R$5, você tem que ter uma banca de 50, se for 10, você tem que ter uma banca de 100, e assim vai, tá? Aí me pergunta, André, legal, com uma banca de R$100, na semana que vem eu vou ter 600, porra, não, você não vai. Nossa, eu juro que você não vai. Nem aqui, nem em nenhuma outra sala. Nem, puta, tem que estar cheio desse cara. Tem agora um magrelinho, meu, um moleque parece o Olivia Palito, que tá em todo lugar agora. Você abre o Facebook, coloca pra ver alguns vídeos, esse moleque tá lá. Parece que tem uns 16 anos. Falando que a minha sala de graça, não sei o que lá. Mentira que a sala dele não é de graça. E eu faço alavancagem de banca de R$60 para 3.600. Meu amigo, eu falo pra você, se o cara sabe fazer uma alavancagem dessa daí, meu, você imagina esse moleque pegar 10 mil no banco hoje, antes do final do ano. Rapaz, ele tá comprando a Tesla lá do Elon Musk. Porque, nossa, a divindade de multiplicar o dinheiro, né? Então não, galera, não é assim, tá? A gente vai ter resultados positivos. Uma gestão de banca que eu assim, indico vocês a fazerem é o seguinte, vamos supor, eu vou dar o exemplo também aqui, ó. Eu vou dar um exemplo de uma banca de R$100, tá? E vocês tirem esse exemplo para a banca de vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade do quanto vai começar de fazer essa mesma gestão, pode me mandar que eu ajudo, tá bom? A fazer a gestão. A gente monta uma tabela junto, tá? Então, só que assim, eu vou dar um exemplo aqui com um valor redondo que é R$100 para que vocês adaptem de acordo com a realidade de vocês. Então vamos lá. Banca de R$100 vai fazer uma entrada sempre de R$10, certo? Quando você completar lá, vamos supor, legal, a gente começou na segunda, sei lá, cara, na sexta ou na semana que vem, ou quando calhar, de você fazer o dobro da sua banca. Você tá lá com R$200, o que você faz? Você vai começar agora a falar assim, agora eu vou fazer a entrada de 20, então, por quê? Eu tô com R$200, vou usar 10% da minha banca. Não, gente. Pega esses R$100 e coloca no bolso que você ganhou, tá? Por quê? Aí você já recuperou todo o seu capital investido, beleza? Aí com esses R$100 que ficou lá dentro, você já não tá perdendo mais nada, vai lá, faz mais 100, legal. Fez mais 100? Tira esses 100, coloca no bolso. Legal, de novo. Agora você já recuperou seu capital investido, já lucrou. E ainda tem 100 lá dentro da plataforma. Aí agora você fez mais 100, legal. Aí agora vamos alavancar essa banca. Agora vamos começar a fazer a entrada de 20, certo? Legal, fez a entrada de 20, deu ali, dobrou a banca, fez 400, pega 200, coloca no bolso. Depois quando fizer 200 de novo, aí sim aumenta, começa com 400, faz a entrada de 40, ou quando der 300, faz a entrada de 30, tá? Mas assim, façam essa gestão, é muito importante que vocês façam essa gestão, e não tenham, assim, essa ganância de fazer juros compostos logo de início. De, por exemplo, assim, eu vou começar com 100, legal. Agora eu tô com 150. Eu vou fazer a entrada de 15, porque é 10% da minha banca. Não, pô. Por quê? Não é todo dia que é ganho, lucro. Vai ter dia de loss também. No dia de loss a gente vai perder a banca toda? Não vai. Obviamente a gente não vai, tá?
Porém, se você fizer uma gestão dessa de fazer juro composto, de falar assim, ó, hoje eu tenho 100, depois eu tenho 150, e agora eu vou fazer a entrada com 10% da minha banca, você nunca vai conseguir basicamente ter lucro. Por quê? O dia que tiver loss, olha o quanto você vai estar perdendo. Você não vai estar perdendo em cima dos R$100, você vai estar perdendo em cima dos 150. Ou seja, uma entrada, se você está com R$200 lá, você ainda não recuperou seu capital investido e já vai fazer a entrada com 10% da banca, o dia que tiver loss, você não vai estar perdendo em cada operação R$8, você vai estar perdendo 16, você vai estar perdendo em cima do capital que você já alavancou. Então, gente, tenham em mente essa gestão. Isso daí eu venho mandando todo dia no grupo. O que eu estou falando para vocês é o exemplo que eu vou dar. De uma banca de R$100, como a gente vai alavancando ela, como a gente vai recuperando o capital investido, como a gente vai colocando lucro no bolso, qual é o momento de aumentar a banca, tá bom? De deixar a alavancagem lá dentro e operar com mais. E isso daí, cada um tira exemplo da sua realidade financeira, tá bom? Quem tiver dificuldade pode me mandar. Eu vou dar um exemplo com R$100, uma banca de 100, para que fique fácil o entendimento de todos. Mas você fala assim, pô, eu tenho uma banca de 400. Cara, é só tipo assim, pega o exemplo do 100 e coloca de acordo com a sua realidade. Você vai fazer, em vez de entrada de 10, vai fazer entrada de 40. Quando dobrar a banca de 100, você vai ter dobrado a sua banca de 400, entendeu? Vai ser a mesma coisa. Agora, nessa banca de 100 que eu estou dando exemplo, a gente vai colocar o que a gente fez no bolso para já recuperar o capital investido, você vai fazer a mesma coisa na sua. Os números, a produção, ela caminha igual, tá? A produção, ela caminha igual. A única coisa, a diferença dos números é o valor de entrada e a banca que cada um tem. Então, isso daí eu já também adiantei aqui o tópico de terá dia de loss. Isso daí é ser consistente, ter essa gestão é ser consistente. Ser consistente não é ter lucro todo dia, tá, gente? Eu quero que vocês tenham também plena noção disso. Ser consistente não é ter lucro todos os dias. Ser consistente é você lucrar mais do que você perder. É você ter mais dias de ganho do que mais dias de perda. É você lucrar nos dias que você ganhar mais do que perder nos dias de perda. Tá? Isso daí eu falei lá no início, mas é bom ressaltar. Beleza? Então, como fazer a gestão de capital aqui e buscar o lucro também já falei. Lá no grupo vou ir dando exemplos também disso. Tá? Qual o valor mínimo de começar? Eu já falei também. Como acompanhar as operações e replicá-las? Galera, a gente vai trabalhar, eu trabalho apenas no par de moeda Euro-USD e no time frame de 1 minuto, tá bom? Gente, por que isso? Eu sei que já me perguntaram lá no grupo, eu já respondi, mas só repassando aqui de novo para vocês. Cara, o par de moeda Euro-USD é o par de moeda mais estável que tem dentro do mercado. Tá? Ele é o par de moeda que ele menos sofre variações de ciclo com alguma notícia que tenha impacto global. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, assim, eu me atento, vocês podem ficar tranquilos também, eu sempre me atento em horário de notícias relevantes, tanto para a moeda para o euro, tanto para o dólar, tá bom? Porque nesses momentos a gente não opera, pelo menos ali nos 5 minutos nos 5 minutos para frente daquele horário de notícia, tá bom? Porque é uma parte onde vai ter uma volatilidade que vai afetar o mercado de uma forma que as nossas análises elas não vão ser respeitadas, tá? E o que acontece? Se eu estou operando num par de moeda lá, vamos pegar um par de moeda aqui, faz tanto tempo que eu não opero em outros pares de moedas, mas vamos supor, Euro JPY, tá? Vamos lá, par de moeda, Euro e Yen. Esse par de moeda ele é muito mais afetado com notícias de impacto global e ele vai ter uma volatilidade maior e não respeita as análises técnicas com mais frequência do que a moeda Euro-USD. Por quê? O euro e o dólar americano são moedas muito estáveis, são moedas muito fortes no mercado, que não se abalam ciclos ou não se cria uma grande volatilidade por qualquer tipo de notícia que venha a acontecer. Então as análises são
elas são mais respeitáveis, o movimento que o gráfico vai tomar, tá, nesse par de moeda. Então, por exemplo, mas o euro e ien, legal, o euro é uma moeda que ela é muito estável, mas o ien já não. Alguma notícia assim relevante, pode nem ser uma notícia do Japão, mas uma notícia que seja relevante em algum outro par de moeda que ela faz par, já vai dar aquela balançada ali dentro. Então, assim, a gente vai sempre time frame de 1 minuto, euro USD. Vou colocar aqui no ATC rapidinho, tá? Só para dar um exemplo, beleza? Então, qualquer coisa aqui, tá? Eu nem vi o par de moeda. Então, vamos lá. Vocês vão estar acompanhando comigo na live, certo? Eu vou estar fazendo a análise na minha tela. Vocês vão estar vendo a minha tela, beleza? E vocês vão estar com a telinha lá de vocês aberta, tá? Então, eu vou falar aqui, ó, por exemplo, ó, próxima vela, provavelmente a gente vai fazer uma entrada de compra, tá? Legal. Quando faltar um segundinho para acabar a próxima vela, a vela atual, vocês já fiquem ligeiros para ver se eu vou entrar, tá bom? Vamos supor, abriu a vela, eu falei entrei, vocês entrem também, tá bom? André, tem às vezes um delayzinho do meu aqui, do que eu tô fazendo, para onde vai chegar para vocês, tá bom? Tem às vezes um delayzinho? Tem. É mais ou menos 1 segundo, menos de 1 segundo. Porém, isso daí às vezes impacta na hora de pegar aqui para fazer a operação, tá? A maioria das vezes não vai impactar em nada. Uma outra vez pode ser que impacte. Então vamos supor assim, vou falar assim, ó, provavelmente a gente vai entrar para compra. Gente, não é abriu a vela, vocês entram, porque às vezes é cancelado a entrada, tá bom? Às vezes é cancelada a entrada, tá? Então vocês esperam a minha confirmação para vocês entrarem, beleza? Mas vamos supor que, beleza, abriu a vela, eu falei, entrei, legal. Normalmente ela abre ainda de boa, vocês entraram. Vamos supor que na hora que abriu, ela já deu uma espirrada aqui para cima, seria uma entrada de compra. E eu falo, ó, entrei, legal. Gente, já que já subiu, assim, já fez um movimento muito brusco, pro movimento que é esperado de se fazer, deem uma guardada e tentem pegar numa taxa melhor. Ver se ela dá uma voltada, tá? Para pegar. Vamos supor que eu vou falar, é para compra. Entrei e ela pegou e desceu. Maravilha. Aí vocês entram, porque provavelmente ela vai tomar um movimento esperado e vocês ainda vão pegar numa taxa melhor do que a minha. Vocês vão pegar em um local melhor do que o meu, tá bom? Vamos supor, legal, só que subiu e não voltou mais. Deixa quieto, não faz essa operação, vão ter outras. A gente tem uma média de mais ou menos umas 4 operações por hora, tá? Então, aí eu já vou para o tópico, que é quais horários serão realizados a live e por quanto tempo precisa acompanhar a live e operar por dia. Então, assim, eu vou entrar todo dia às 8 horas da manhã em live e vou ir direto até as 4:30 da tarde, beleza? Vou mandar o link lá no grupo. Se você entrar 8 horas da manhã e ficar 1 hora comigo na live, legal, você vai produzir aquela 1 hora. É mais ou menos uma média de 4 entradas por hora. Se você ficar até as 10, você vai produzir 2 horas. Se você ficar o dia todo, você vai produzir a mesma coisa que eu produzi o dia todo. Se você só tiver tempo no horário do almoço do seu trampo, da meio-dia a 1, da 1 às 2, gente, entra o horário que vocês estiverem disponíveis, tá? Dá para produzir. 1 horinha por dia que vocês fiquem, dá para produzir. Quem fica mais tempo vai conseguir ter a produção completa do que for feito, tá? E também no grupo eu vou sempre mandando, hora a hora, vou ir mandando lá. O resultado dessa hora foi tal. A gente entrou em tantas operações, tantas deram win, tantas deram loss, na próxima hora. Vou sempre mandando tudo lá no grupo, tá bom? Para vocês irem vendo. Isso daí vai ser de segunda a sexta-feira. Eu vou abrir lives também noturnas, tá bom? Pra gente operar para quem não tem tempo mesmo de manhã e não consegue. Eu vou abrir live pelo menos umas 3 vezes na semana à noite, tá bom? Esse daí eu ainda vou definir. Não vai começar nessa semana ainda, tá bom? Na próxima, aí eu já abro as lives de noite. Provavelmente essas lives serão segunda, terça e quinta, tá bom? Então, assim, pelo menos 3 vezes por semana eu vou abrir live. Pode ser que às vezes eu fale assim,
Em vez de abrir quinta, eu vou abrir segunda, terça e quarta. Mas aí eu não vou abrir na quinta, mas pelo menos 3 vezes por semana eu vou abrir à noite também, tá bom? Para quem não tem tempo de estar de manhã. Mas, gente, tenta estar de manhã também, tá? Tenta entrar, por mais que você for fazer à noite também, tenta dar uma entradinha de manhã, 1 hora ou à tarde, né? Eu falo assim, de manhã, mas é durante o dia, das 8 às 4h30, pelo menos 1 horinha lá com a gente, tá bom? E ficar pelo menos 1 horinha por dia, eu garanto para vocês, vocês vão conseguir produzir, tá bom? Não se desesperem, não façam martingale. Ah, se deu um loss ali, pô, eu vou fazer martingale. Não façam martingale, só lembrando vocês, senão vocês vão perder dinheiro. Repliquem as operações da forma que elas são para ser replicadas, entrando com 10% da sua banca não fixa, sem fazer martingale, sem fazer sorosgale, fazendo, respeitando aqui, eu falar entra, só apenas se eu falar entra, eu falo, ó, provavelmente a gente vai entrar no último movimento ela volta, eu não vou falar para entrar e vocês pegam e clicam. Tenham essa noção, por isso que eu falo, treino na conta teste os primeiros dias, é bom para vocês irem pegando amanhã certinho, tá? Mas não fujam do operacional, não fujam da gestão, tá bom? Porque senão é uma falha que não se pode ter, gente, de verdade, tá? Por onde serão realizadas as lives? Eu vou ver de fazer elas ou pelo Google Meet mesmo, tá bom? Mas eu vou ver de se dá certo fazer elas pelo YouTube, tá? Porque eu quero deixar gravada todas as lives. No final do dia acabou a live, eu deixo o vídeo lá no YouTube, para quem, sei lá, quiser ver depois, entendeu? Porque eu falo assim, não é para captar novas pessoas, porque assim, não é um conteúdo, né, assim, da pessoa entrar lá e falar assim, pô, eu vou aprender a operar. Não, mas às vezes para quem opera todo dia, pô, não operei hoje. Deixa eu ver como é que foi lá. É hora pra caramba de live. Eu vou ver se eu edito elas para ficar um pouquinho menor, mas eu queria deixar na íntegra, pra ninguém falar assim, ele cortou algum resultado que foi logo, entendeu? Porque isso eu não vou fazer. E eu vou ver de fazer pelo YouTube. Essa live de hoje, eu só não tô fazendo ela pelo YouTube, porque esse idiota que sou eu criei o canalzinho lá no YouTube, né, pra fazer a live, já pensando nisso, e hoje de manhã eu fui testar ela. Aí o YouTube falou assim pra mim, falou assim, você fez uma solicitação para fazer live ao vivo. Em 24 horas a gente vai aprovar e depois você pode entrar instantaneamente sempre. Ou seja, hoje eu não pude fazer, né? Eu não sabia que o YouTube, mesmo depositando tudo certo, ele ia falar para eu esperar 24 horas para fazer a primeira, né? Mas, beleza. E agora, assim, o último tópico que é, consigo operar sem acompanhar as lives? Terão sinais mandados? Não, gente, não terão, tá? No grupo é uma coisa muito instantânea, entendeu? É igual eu falei, tipo, vai ter a abertura da vela, eu falar entra ou não entra, entendeu? Não tem como mandar no WhatsApp, entendeu? Não é um grupo de sinal. Eu vou falar, daqui meia hora vocês entram, tá? É análise técnica, é o que tá acontecendo na hora, tá bom? Tem grupo de sinal que fala assim, sinais ao vivo. Mentira. Sinais ao vivo. Aí dá 10 horas o cara manda. Das 10h10, 10h15, 10h20, 10h45. Olha, meu amigo, como é que 10 horas você sabe o que vai acontecer 10h45, né? Não bate a informação. Então, assim, não vai ter. Não vou conseguir mandar lá. Até vocês verem e entrar já tá na próxima vela, tá? Então, assim, é imprescindível que vocês estejam em live, tá bom? Para vocês conseguirem replicar as operações. E aí, eu sei que vai ter gente, tá? Que vai falar assim, pô, que saco, eu não quero isso daí. Tipo, tá ligado? Eu tava esperando outra coisa. Mas, gente, a outra coisa, assim, eu aposto que a maioria já tentou e não deu certo. Porque havia um sinal adiantado, é uma gestão que não deu certo, que fez, por isso está aqui hoje também, porque se estivesse dando certo, se estivesse ganhando grana, não estaria em outro grupo, né? Tentando uma outra coisa. E, gente, não tem como, tipo, price action, análise técnica, você mandar adiantado sem estar em live, tá? Fala, beleza, a hora que você está essa galera aqui, já vou mandar com algum tempo de antecipação. Não, pô, nem sei qual que é o último movimento que ela vai tomar. Eu tô utilizando a análise técnica.
Eu tô fazendo análise técnica do mercado macro como um todo, tá? E análise técnica do micro, desse último período de tempo, dessa vela atual do movimento que ela está tomando, para a gente tomar alguma posição, tá? Dentro do mercado, porque se não for price action, se não for isso, gente, não tem como, tá? Eu utilizo 100% price action, tá? Tem dois jeitos de se fazer a operação que são verdadeiros. É o price action, que é a análise técnica, e o taper easing. Taper easing é quem analisa, porém também é uma análise na hora, tá? Que são movimentos que você vai fazer na hora, também não é nada antecipado. Mas taper easing, que às vezes vocês podem ouvir falar, é quem analisa, ele não fica analisando o gráfico em si, mas sim books de ofertas, apenas volume de negociações, essas outras coisas, tá? Eu não vou nem falar assim que não funciona. Eu tenho um amigo que ele opera mini índice apenas por taper easing, tá? E, cara, eu já até tentei aprender taper easing com ele e ele tentou aprender análise técnica comigo. E, porra, eu não consegui mesmo entender como ele analisa por taper easing e ele não conseguiu mesmo entender como eu analiso por análise técnica. Então, às vezes, vocês vão virem por aí falar de taper easing. Sim, tem gente que consegue fazer também. Funciona para quem sabe, mas, nossa, eu achei extremamente complicado. Porém, também é na hora. Se vocês ouvirem falar, eu analiso por taper easing, eu mando sinal. Gente, eu mando... Pô, não vai dar certo, entendeu? Ninguém à meia-noite sabe o que vai acontecer 10 horas da manhã. Ninguém às 10 sabe o movimento que o mercado vai tomar 10h45. Tá bom? Então, gente, os tópicos da live são esses, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí. Essa live no Google Meet, ela tem a excedência de 1 hora, a gente está com 56 minutos aqui. Eu agradeço todo mundo que está desde o começo aí até o final aqui. Vocês não têm noção de como foi importante, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Beleza, galera? Valeu!